INTRO. Neste documentário, vamos atravessar uma das indústrias mais silenciosas, complexas e paradoxais do mundo. A criação de burros e jaques em larga escala no norte da China e nas montanhas do Himalaia. Um sistema colossal, onde vidas são cuidadosamente planejadas, quase invisível para quem jamais pisa nos estábulos. Plataformas de transporte ou salas de processamento. Todos os anos, centenas de animais nascem, crescem e são transformados em leite, queijo, carne e peles, seguindo uma cadeia que combina biologia, logística e economia. Cada gesto, da alimentação à ordenha, do transporte à produção final, é pensado para maximizar rendimento e minimizar risco. Mas poucos percebem o custo, para os animais, para a paisagem e para a própria compreensão do que significa produzir em escala. Inscreva-se no canal para que o YouTube entenda que você se interessa por este tipo de conteúdo e para não perder os próximos episódios, onde vamos revelar os mecanismos ocultos de uma indústria que alimenta milhões, mas levanta profundas perguntas sobre ética, controle e futuro. O dia ainda não começou de verdade. A luz existe, mas não aquece, apenas revela. No norte árido da China, o amanhecer se arrasta sobre a terra como um véu fino. A névoa cobre os caminhos de terra batida, aproximando e ao mesmo tempo tornando tudo incerto. O chão está duro. O ar, imóvel. O frio é constante, paciente, como se tivesse chegado antes de qualquer cerca. Os burros permanecem parados, não por obediência, mas por economia de energia. Seus corpos ainda retêm o calor da noite. Cada respiração forma pequenas nuvens brancas, repetindo-se como um coro silencioso de vapor. Não há pressa. Gastar energia sem motivo aqui custa caro. O som é mínimo. Um casco, um metal distante, o tecido de um uniforme. Nada lembra uma fazenda tradicional. O silêncio não é ausência, é espera. Antes das máquinas, das planilhas, do sistema, o lugar ainda pertence à paisagem. Terra fria, animais vivos, pessoas caminhando devagar, conscientes de que qualquer gesto brusco pode quebrar algo invisível. É o último momento em que tudo poderia ser diferente. Antes da decisão de transformar vida em fluxo. Antes do cálculo vencer o ritmo natural. O documentário começa aqui, nesse silêncio gelado, onde a natureza ainda não respondeu se concorda com o que está prestes a acontecer. Durante séculos, o burro viveu à margem. Nunca foi símbolo de abundância, mas de esforço silencioso. Onde ele estava, quase sempre havia escassez. Sua função não era produzir, era aguentar. Por isso, sua presença no centro deste sistema causa estranhamento. Numa fazenda pensada para escala e exportação, o burro parece deslocado, lento, discreto, pequeno demais para a lógica tradicional do agronegócio. E, ainda assim, foi escolhido. Não por afeto ou tradição, mas por adequação. O burro consome pouco, adoece pouco, resiste muito. Sobrevive onde a terra falha e o clima não perdoa. Qualidades ignoradas por séculos tornam-se, aqui, estratégia. Essa decisão não romantiza o animal, ela revela o limite do território. Escolher o burro é admitir que este lugar não comporta excessos. O paradoxo começa a se formar. Um símbolo histórico da pobreza passa a sustentar um modelo de alto valor e exportação. O burro não muda. Muda o olhar humano. Ao trazê-lo da margem para o centro, o sistema não apenas reorganiza a produção, mas redefine o significado de produzir, e prepara o terreno para uma pergunta maior. O que se perde quando até a resistência vira engrenagem? Esta terra não seduz. Ela não oferece abundância, não responde rápido, não recompensa o excesso. O norte árido da China é um território de negativas. Pouca chuva, solo raso, vento constante, invernos longos que parecem testar qualquer forma de vida que insiste em permanecer. Aqui, plantar é apostar, criar é calcular. Nada cresce por inércia. Durante anos, essa paisagem foi ignorada pelos grandes mapas agrícolas. Não por falta de ambição humana, mas porque a terra simplesmente não colaborava. O custo era alto demais. O retorno,
incerto demais. A natureza deixava claro que não havia espaço para erro repetido. É nesse tipo de ambiente que as decisões ganham peso. Cada escolha carrega a consciência do limite. Cada animal introduzido precisa justificar sua presença não pelo potencial máximo, mas pela capacidade de sobreviver ao mínimo. O burro se encaixa nesse silêncio hostil. Ele não exige o que a terra não pode dar. Aceita a escassez como condição, não como exceção. Mas há um risco embutido nessa lógica. Quando um sistema nasce da fragilidade do território, ele tende a se tornar rígido. Não há margem para desperdício, nem para pausa prolongada. Tudo precisa funcionar o tempo todo. A terra, que antes não prometia nada, agora sustenta expectativas. E expectativas são uma forma de pressão. O sistema parece adaptado ao ambiente. Mas, em algum ponto, a adaptação começa a se confundir com dependência. E a pergunta que se forma, ainda em silêncio, é se essa terra continuará tolerando um modelo que transforma seu limite em base produtiva permanente. Em pequena quantidade, um animal ainda é presença. Em grande quantidade, ele se torna volume. Quando o número cresce, o olhar muda. 600 burros deixam de caber na imagem da fazenda tradicional. Já não são indivíduos reconhecíveis, mas um conjunto em fluxo contínuo. O sistema passa a enxergá-los como tempo acumulado, energia convertida em expectativa futura. A produção deixa de ser algo que acontece, ela precisa acontecer. Em poucos meses, o leite produzido poderia encher caminhões inteiros, formando uma fila branca e silenciosa sobre a estrada. A carne, empilhada, teria o peso de um prédio baixo, compacto, invisível a quem passa, mas determinante para quem decide. A escala não é apenas um aumento de tamanho. Ela altera o significado do erro. Um descuido já não afeta um animal, mas um lote inteiro. Um atraso não compromete um dia, mas uma cadeia de processos que depende de precisão. Nesse ponto, o tempo natural começa a ser comprimido. O ritmo do crescimento biológico precisa se alinhar ao ritmo do mercado, da logística, do contrato assinado antes mesmo de o animal completar seu ciclo. A escala exige constância, e constância exige controle. Quanto maior o sistema, menor a tolerância ao imprevisto. O paradoxo se aprofunda. Um animal escolhido por sua resistência individual passa a sustentar uma estrutura que não pode parar. O burro continua lento, mas tudo ao redor dele acelera. E quando o entorno corre mais rápido que o corpo vivo que o sustenta, a pergunta deixa de ser quanto produz e passa a ser por quanto tempo. Aqui, nada parece espontâneo. O cuidado não nasce do gesto intuitivo, mas do planejamento. Os estábulos são construídos para respirar. O ar circula, a umidade escorre para longe, o chão permanece seco mesmo nos dias mais frios. Cada detalhe tenta antecipar um problema que ainda não aconteceu. Não se espera a doença surgir. Ela é tratada como possibilidade permanente. A alimentação segue um ritmo preciso. Fibras, grãos moídos, fermentações invisíveis que trabalham dentro do animal enquanto tudo parece quieto do lado de fora. Probióticos ajustam o que não pode ser visto. Blocos de sal ficam à disposição, não como mimo, mas como ferramenta silenciosa de equilíbrio. Todas as manhãs, os trabalhadores repetem pequenos rituais. Limpar, observar, corrigir. Gestos simples, quase banais, mas repetidos com uma disciplina que revela o peso da responsabilidade. Um descuido aqui não é apenas sofrimento animal, é instabilidade no sistema. O cuidado, nesse contexto, não é afeto nem compaixão, é contenção de risco. Quanto maior a escala, mais o bem-estar deixa de ser escolha moral e se torna exigência operacional. Um corpo saudável é uma variável controlada. Um animal doente é um atraso que se propaga. Esse tipo de cuidado cria uma ilusão perigosa, a sensação de que tudo pode ser previsto. Mas o corpo vivo nunca é totalmente previsível. O sistema se apoia na ideia de que,
Cuidando o suficiente, é possível manter o controle. A pergunta que permanece é se esse controle é real, ou apenas um adiamento silencioso do inesperado. Existe um ponto no dia em que o sistema deixa de ser preparação e se torna movimento. É quando o transporte começa. Os caminhões não chegam de forma abrupta. Aproximam-se devagar, como se o próprio ruído pudesse comprometer algo frágil. O chão metálico das plataformas hidráulicas sobe lentamente, alinhando-se ao corpo do animal. Nada é feito às pressas. Pressa, aqui, é sinônimo de perda. Os burros são guiados com correias macias, sem gritos, sem choques. O tom de voz dos trabalhadores permanece baixo, quase neutro. Não há espaço para improviso emocional. A calma não é gentileza, é técnica. Um animal agitado consome energia, se machuca, adoece. O estresse não aparece nos relatórios, mas cobra seu preço depois. Esse é o instante em que não há retorno possível. Até aqui, tudo ainda era cuidado, manutenção, expectativa. A partir daqui, o animal entra em uma cadeia que não admite interrupções. O sistema funciona justamente porque esse momento é controlado ao extremo. Cada segundo economizado, cada batida evitada, cada respiração mantida estável sustenta a eficiência do todo. Mas há algo que escapa ao controle: o peso simbólico da decisão. O burro não resiste, não foge. Apenas segue. E é nesse silêncio obediente que se revela a simetria fundamental do sistema. Um lado escolhe. O outro apenas atravessa o processo. O transporte não é apenas deslocamento físico. É a passagem definitiva da vida para o fluxo. Depois do campo, não há paisagem. Há paredes, aço, luz artificial. A planta de processamento funciona como um organismo fechado, onde o tempo natural deixa de existir. O que entra vivo sai dividido, classificado, resfriado. Não há hesitação. A sequência é contínua, silenciosa, precisa. Aqui, cada segundo economizado é parte do valor final. O sistema foi desenhado para que nada se perca. A carne segue caminhos distintos, destinada a pratos que carregam séculos de tradição. O leite, ainda fresco, é conduzido imediatamente para outra sala, onde será aquecido, coagulado, esticado. Fios brancos se alongam nas mãos humanas, como se tentassem desacelerar o que já não pode parar. A pele, lavada e seca, segue seu próprio destino. Rica em colágeno, ela atravessará fronteiras, dissolvida em cápsulas, cremes, promessas de juventude. O corpo do animal se espalha pelo mundo em formas que nunca se encontram novamente. Nada aqui é casual. Nada é pessoal. A eficiência é tão alta que quase apaga a memória da origem. O animal deixa de ser reconhecível. Vira lote, temperatura, prazo. O sistema não pergunta quem era aquele corpo, apenas se ele atende ao padrão. É nesse ponto que o controle humano parece total. Mas também é aqui que a distância é máxima. Quando a vida se transforma perfeitamente em linha de produção, o sistema funciona. O que fica em suspenso é se algo essencial foi deixado do lado de fora junto com o campo, o vento e o silêncio do amanhecer. O queijo de leite de burra não existe em abundância. Não pode existir. Cada lote exige dezenas de litros de leite. Cada litro exige semanas de cuidado. Cada animal consumido em silêncio, sem pressa. O produto final é raro. Branco como marfim, delicado como nuvem. A textura é suave, quase líquida, mas firme ao toque. O aroma sutil evoca o campo distante, o vento frio das manhãs, a respiração do animal que sustentou tudo. O paradoxo é evidente. Quanto mais raro o produto, mais o sistema precisa se esforçar para produzi-lo.
A escassez não desacelera a máquina, ela acelera. Cada litro conta, cada segundo de processamento é vital. O luxo nasce da limitação, e a limitação exige vigilância constante. O cuidado extremo, que começa nos estábulos, se prolonga na sala de processamento. A coagulação da leite, a formação da coajada, o estiramento manual. Cada gesto é um pacto silencioso entre humanos e animais, uma tentativa de preservar valor em meio a uma cadeia impiedosa. Mas atenção nesse luxo. Ele depende de controle absoluto. Se o animal adoece, se a temperatura oscila, se o tempo se altera, o queijo que representa meses de esforço desaparece em minutos. O luxo é, portanto, também um risco. A raridade aumenta a beleza, e aumenta a fragilidade. E enquanto o queijo é enrolado em hilos longos, suaves e brilhantes, surge uma pergunta invisível, mas persistente. Até que ponto o valor que criamos depende da fragilidade que aceitamos controlar? O sistema parece completo. Funciona. Produz. Exporta. Lucrativo e preciso. Como uma máquina que aprendeu a replicar a vida com exatidão. Mas a perfeição nunca é absoluta. Cada animal, cada litro de leite, cada peça de carne ou de queijo, depende de decisões tomadas meses, semanas ou dias antes. Uma pequena falha no tempo, uma seca inesperada, uma oscilação no mercado, uma doença invisível, e toda a engrenagem treme. O controle humano é real, mas limitado. O risco não desapareceu, apenas se moveu para as bordas, invisível, silencioso, esperando. O paradoxo final se revela. Para garantir produtividade máxima, o sistema precisa subjugar a incerteza natural, reduzir variabilidade, comprimir o tempo biológico ao ritmo econômico. Mas quanto mais o ser humano domina a natureza, mais frágil se torna a própria produção. O que parecia resistência se torna dependência. O que parecia estabilidade é tensão acumulada. À medida que o dia termina, os burros descansam. Seus corpos grossos ainda retêm calor. Seus olhos refletem a luz do entardecer. A paisagem, apesar de alterada, ainda resiste em pequenos detalhes. Um vento frio, o cheiro da terra seca, o silêncio entre os galpões. A natureza não pede licença. Ela apenas continua, indiferente às linhas de produção. E o que permanece é uma pergunta que ecoa em cada amanhecer, em cada rotina cuidadosamente calculada. Quando transformamos a vida em eficiência total, estamos realmente adaptando-nos ao mundo, ou apenas postergando o momento em que o próprio mundo nos lembrará de seus limites? O sistema pode continuar funcionando por agora, mas o futuro não espera. E ele não pede licença.